Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Teoria em 5. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade aqui ao Teorema de Bayes, ao estudo de probabilidade. Então a gente vai resolver aqui dois exercícios, um pouco mais didático, um pouco mais teórico, o segundo um pouco mais prático, que traduz aí uma situação da nossa realidade. Bom, então só dois avisos antes. Como a gente vai fazer alguns exercícios sobre o Teorema de Bayes, seria muito legal se você já tivesse visto a aula do Murilo. Lá ele faz algumas deduções a respeito do teorema que vão ajudar a gente a entender os exemplos que a gente vai tratar hoje. E o segundo aviso é que se você não for inscrito ainda no canal, por gentileza clica aqui no joinha aqui, se inscreve, que aí você ajuda a gente a chegar com essa informação, com esse exercício a mais pessoas. Bom, então lá na aula do Murilo, ele deduziu aqui que a probabilidade de A dado B vezes a probabilidade de B é igual a probabilidade de B dado A vezes a probabilidade de A. Esse aí era a base do nosso teorema de Bayes. Bom, então para resolver esse primeiro exemplo, a gente vai considerar aqui um país qualquer com 39% de mulheres e 61% de homens. Então é assim que essa população é distribuída nesse país. E aí, dessa população de homens, 14% está desempregado, e da população de mulheres, vamos supor aí que 22% esteja desempregado. E a pergunta que a gente vai responder nesse exercício é justamente qual é a probabilidade de, escolhendo-se uma pessoa ao acaso, essa pessoa está desempregada. Então tem duas maneiras da gente resolver esse exercício. Uma maneira da gente enxergar numericamente tudo o que está acontecendo é supor uma população de 10 mil pessoas, por exemplo, e aí entender quantos homens e quantas mulheres a gente vai ter, e quantos homens empregados e desempregados, e quantas mulheres empregadas e desempregadas vão ter nesse país, que é a base do nosso exemplo. Bom, então como 39% dessa população é de mulheres, vamos dizer que esse país aqui tem então 3.900 mulheres e 6.100 homens. Dessas 3.900 mulheres, 858 então vão estar aqui sem emprego, e o restante vai estar com um emprego garantido. E da população total de homens, que era 6.100, 854 vão estar desempregados e o restante vai estar trabalhando com um emprego fixo. Bom, então a gente supôs uma população, e fomos aí fazendo esse diagrama de árvore para entender como que estava a distribuição dessa população. E aí no final basta a gente contabilizar o número de pessoas que estão desempregadas, e dividir pelo total dessa população, que era 10 mil. Então essa é uma maneira mais visual, mais numérica de responder essa pergunta aí. A gente também pode responder essa pergunta só com base nas probabilidades, só com base nesses dados percentuais que eu citei no começo do exercício. Bom, então utilizando aí os conceitos do teorema de Bayes, para calcular a probabilidade de uma pessoa estar desempregada, a gente vai somar dois casos. Então, a ambulância passando aí, E aí o teorema de Bayes diz pra gente que a gente tem que fazer aqui a probabilidade de uma mulher estar desempregada vezes a probabilidade de ser mulher, mais a probabilidade do homem estar desempregado vezes a probabilidade dessa pessoa sorteada ao acaso ser um homem. Então a gente chega aqui nesse valor final de probabilidade. E o segundo exemplo que a gente vai resolver na aula de hoje, é um exemplo aí que a gente vai tratar aqui só por uma questão didática, para entender um pouco mais de probabilidade mesmo. Esse exemplo não deve ser levado aí para o lado político nem nada. O teorema de Bayes é muito utilizado para a gente calcular a probabilidade de um exame estar certo ou estar errado. Então, vamos supor que a gente tem suspeita ali de alguma coisa, de alguma doença, a gente faz um teste, esse teste pode dar positivo, pode dar negativo, só que todo teste ele tem uma margem de erro. Então a gente vai assumir alguns dados aqui hoje, são dados hipotéticos, só para a gente poder trabalhar esse caso com foco no estudo de probabilidade. Então a gente vai falar aqui da probabilidade de um teste de Covid estar certo ou estar errado. Então vamos supor que você faz o teste lá e ele pode dar positivo, mas você acha que você não tem, então você quer saber qual é a probabilidade de você não ter essa doença, dado que o teste deu positivo, ou a probabilidade de você ter essa doença, dado que o teste deu negativo. Bom, então eu levantei aqui alguns dados da nossa população brasileira e da população infectada com Covid, que eu vou deixar aqui na nossa lousa aí. Bom, então a população brasileira hoje está aí perto dos 211.755.000 e hoje, que é dia 10 de março, a população infectada total aí de Covid está perto dos 11.122.000.
Então, apenas para efeito didático, a gente vai considerar hoje que a probabilidade de uma pessoa sorteada ao acaso estar ou ter tido o Covid é o quociente desses dois números, que vai dar aí perto de 5%. A gente também vai assumir aqui que a probabilidade de um teste de Covid acertar se a pessoa está com a doença é de 90%. Então, uma pessoa que está com a doença e fizer o teste, ela vai ter 90% de certeza de ter um teste com o resultado correto e 10% de dar um falso negativo, né? Por outro lado, o falso positivo ele é mais difícil, né? Então, se uma pessoa não tiver com a doença e fizer o teste, a probabilidade de dar um positivo é de 2%. Portanto, a probabilidade do teste ser certo, né? Do teste ser correto, se ela não tiver com a doença é de 98%. Bom, então a pergunta que a gente vai responder hoje nesse exemplo é qual é a probabilidade de uma pessoa estar com Covid, dado que o seu teste deu positivo. Então a gente vai usar aqui algumas notações. O evento A vai ser... O que é o evento A mesmo? O evento A vai ser a pessoa estar com Covid e o evento B vai ser a anotação para testes positivos. Logo, né, o A complementar vai ser a anotação para os casos que não estão com Covid, para as pessoas que não estão com Covid. Então vou deixar os dados que a gente colocou no começo dessa discussão aqui na lousa. Bom, então como a gente viu lá na aula do Murilo, né, sobre o teorema de Bayes, a probabilidade de A dado B vai ser igual à probabilidade de B dado A vezes a probabilidade de A dividido pela probabilidade total de B, né? Lembrando que essa probabilidade total de B vai ser a probabilidade do teste dar positivo. Então isso pode acontecer de duas maneiras, né? Quando a pessoa tem a doença, o teste dá positivo, e quando a pessoa não tem a doença e a gente tem ali um falso positivo, tá? Bom, então a gente já viu ali que o nosso denominador, né, vai ser justamente a probabilidade do teste dar positivo. E o numerador vai ser a probabilidade do teste dar positivo, dado que essa pessoa tem Covid, vezes a probabilidade dela ter Covid. Tá? Então, se a gente destrinchar os números aqui, né, vamos só fazer as substituições. A probabilidade dela ter Covid é de 5%. Bom, e como o teste é 90% preciso, a probabilidade dela ter um resultado positivo, dado que ela tem Covid, é de 90%. Bom, e aí no denominador a gente vai ter ali a probabilidade dela ter Covid vezes a probabilidade do teste dar positivo, dado que ela tem Covid, né? Mais a probabilidade do teste dar positivo, dado que ela não tem Covid, vezes a probabilidade dela não ter Covid. E aí a gente vai chegar nesse número aqui que roda na casa dos 70%. Ou seja, se essa pessoa fez o teste e o resultado deu positivo, a probabilidade dela realmente ter a doença é de 70%. Se você ainda não é inscrito no canal e puder dar aquela força para o Teoria em 5 chegar a mais pessoas, por gentileza, clica aqui no botão de curtir e se inscrever.